Nessa retrospectiva 2018, para falar um pouquinho sobre o que aconteceu na cidade em relação ao meio ambiente, a SGTV recebe aqui, nos nossos estúdios, a Leidiane, secretária de Meio Ambiente do município. Muito obrigada, Leidiane, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, é um prazer contribuir um pouquinho, esclarecer para a nossa população o que a Secretaria conseguiu avançar no setor de meio ambiente. Então, você estava contando aqui, né, a gente estava conversando, você falou sobre a fiscalização e as parcerias para poder atuar. Sim. A fiscalização ambiental, ela vem crescendo muito, que é o nosso objetivo de manter as áreas ambientais urbanas, as APPs urbanas que nós temos. E essa fiscalização acontece muito em parceria com a Polícia de Meio Ambiente e com a Secretaria de Obras, através do Código de Posturas. Então, tiveram diversas ações, os empreendimentos, quando a própria Secretaria de Obras ela tem dúvida, ela já encaminha para a Secretaria de Meio Ambiente para conferir se aquele empreendimento está no local certo, numa metragem correta. E isso vai melhorando a nossa qualidade ambiental e desenvolvendo a nossa cultura de preservação e de manter a nossa cidade com melhor qualidade de vida ambiental. Então, esse ano, a Secretaria de Meio Ambiente, junto com o Código de Posturas, teve uma boa parceria, né, em relação aos alvarás e licenciamentos. Sim, eu vejo o fechamento de um ano mais positivo. Ainda há muito que avançar de fato, Milena. A gente estava discutindo o nosso corpo técnico, né, essa mão de obra, mas eu vejo que não dá para sentar e reclamar. A gente vai fazendo com o que tem e eu vejo que foi um avanço positivo, que nós crescemos nesse trabalho e que hoje as pessoas já estão mais conscientes. Às vezes, antes mesmo de comprar um terreno, elas procuram a secretaria para saber, Leidiane, esse terreno aqui eu vou conseguir construir, o que eu preciso respeitar. E isso é muito bom, porque isso não é uma questão de um empreendedor ou outro, né? É uma questão da qualidade da nossa cidade, do nosso meio ambiente como um todo. Muitas vezes as pessoas não sabem o que exatamente que a lei cobra, né? E às vezes por não saber, constroem de forma errada, causam um dano maior, porque já vai acontecer de fato a intervenção ambiental, e o dano, o desgaste pelo processo, né? De ser embargado, de ter que fazer um processo de demolição, o dinheiro que foi investido, então é um transtorno bem maior. Com as alterações do Código Florestal em 2012, o município também se adequou com um novo Código Ambiental Municipal esse ano. Isso. Como o município não tinha a Lei 184, né, o nosso Código Ambiental, ele seguia o do Estado, dentro do, como diz, só que, como é que se diz? O do Estado, ele vê uma visão geral do Estado, né, e o do município, ele procura as nossas particularidades dentro da legalidade, que é um avanço muito importante para nós, e junto com ele vai vir a questão da gente ter uma aptidão ao licenciamento. Mesmo que a gente inicie com classe 1 e 2 e todos os não listados, que são todos os empreendimentos urbanos, isso vai criando uma consciência ambiental, vai resolvendo nossos problemas de resíduos colocados de qualquer forma. A questão, por exemplo, nós temos aí já uma fiscalização bem efetiva das borracharias, dos lava-jatos, com a questão da caixa separadora de água e óleo. Parecem assim, às vezes a gente chega num lava-jato, ele fala assim, olha essa água, não tem óleo. Eu falo assim, você vai beber dessa água? Né? Porque se você me diz que ela está tão pura que ela não tem óleo, você vai beber? Você vai tomar? E aí a pessoa vai aprendendo que não está puro e que existe um caminho para cada tipo de resíduo, uma forma de tratamento. Isso não é um aborrecimento, né, Milena? Isso é cuidar de tudo que é nosso e de tudo que nós temos para as próximas gerações. O Código Ambiental, ele trouxe, então, né, as particularidades para o licenciamento dentro do município. Sim, ele trata de alguns casos específicos, ele prevê um georreferenciamento das áreas de preservação permanente, para que a gente possa regulamentar o que já existe, né? E que a gente não permita novas intervenções. Ele propõe medidas de compensação ambiental e uma responsabilização, né, do empreendedor pelo dano que ele já causou, o que ele vai causar. É um assunto interessante, assim, ele ainda está na fase de implementação, ele já está em vigor,
mas ele depende da implementação, porque ele tem atos de fiscalização, ele tem multa, então tudo isso tem que ser implementado pelos vários decretos a serem feitos. É um assunto interessante para a gente até conversar futuramente, esclarecer a população, mas até eu ainda estou aprendendo muito. Em relação às áreas consolidadas, né, a gente sabe que existiam alguns problemas no município com áreas construídas em mananciais, né, em áreas de preservação permanente, e que com a alteração do Código Florestal acabou que essas áreas se tornaram áreas consolidadas e, de certa forma, a lei permite que essas áreas, desde julho de 2008, sejam mantidas. E o Código Ambiental trouxe essa questão também. Trouxe. Quando a gente pega a lei estadual que você citou, o que acontece? Ela propõe lá para as áreas rurais consolidadas o cadastro ambiental, rural e suas diversas particularidades. No Código do município, isso também não é diferente. Se a gente pega um exemplo clássico ali, a 30 de setembro, a avenida em si está dentro da área de preservação, né? Mas a que ano isso foi construído, há quanto tempo aconteceu? Há várias residências que a gente sabe que estão dentro da área de preservação. Não está na mata ciliar, mas está no raio do solo hidromórfico, que é uma área de preservação. E hoje a gente não vai mudar isso mais, né? O que a gente tem que trabalhar é para que isso não continue. Então, assim, novos empreendimentos ali que a gente sabe que tem terrenos vazios serão possíveis? Serão, porque quando você pega o tamanho daquela área ali hoje, ela não tem mais um papel ecológico fundamental. Mas a gente pode pegar outras áreas que têm papel ecológico fundamental. Então, essa pessoa vai fazer um impacto hoje? Vai, mas ela vai recompor uma outra área que é necessária e que tem um papel fundamental na preservação do meio. Então, ele trata essas particularidades dessa forma, que é o que a gente está implementando para regulamentar tudo isso, e que, assim, de certa forma, assim, para quem conhece ali antigamente, eu já vi algumas fotos, era uma área maravilhosa, mas a gente tem a questão do desenvolvimento, e a gente tem que buscar hoje o desenvolvimento com sustentabilidade, isso tem que crescer junto, né? Não dá para reclamar do que já foi feito, a gente precisa crescer de forma hoje consciente, com a ecologia junto. Que as próximas áreas sejam em áreas, né, adequadas e que não exista ocupação de APPs, né? Hoje eu falo que os próprios processos de loteamento no município, eles já têm uma cultura muito diferente, Milena. Se a gente pega alguns loteamentos antigos na cidade, você não tem área destinada para área verde, que é o mínimo de 10%, que você tem uma praça, que você tem uma área para você ver um verde, ver um ipê florido. A gente sabe de vários loteamentos que isso não aconteceu, de calçadas que não nos permitem plantar uma árvore. Mas hoje isso mudou muito já essa cultura dos empreendedores, da valorização ambiental que os empreendedores dão ao loteamento, até porque eles sabem que o Conselho de Meio Ambiente vai cobrar. E eu acho que é assim, uma via de mão dupla, perdão, porque vai valorizar o empreendimento, tanto que é mais agradável você chegar no empreendimento arborizado, numa praça bacana, do que você chegar em algumas áreas que estão abandonadas, a praça está com um monte de entulho, um monte de lixo. Não é agradável para eu, que faço parte do meio ambiente, ver, como não é agradável para quem está ali no entorno, para quem visita a nossa cidade, para quem mora. E na verdade as novas ocupações, elas vêm com as exigências do licenciamento, né? Exatamente. E que vem também com o Código Ambiental. Nós temos aí empreendimentos hoje aguardando a gente falar assim, estou apta ao licenciamento para que eles deem entrada no processo ambiental para os loteamentos. Porque desde que começou o código lá em agosto, eu falei assim, olha, eu não vou aprovar nenhum loteamento, porque todos vão passar pelo licenciamento. Já estamos com a lei aí em fase final, quem esperou até agora espera mais um pouquinho. Mas nós temos empreendedores aguardando assim, se eu falar que amanhã está pronto, hoje à tarde os documentos já estão lá. Uma entrada. Mas por um lado é muito bom, porque vai ser um padrão único também, né, Milena? Vale para um, vale para todos, e não é uma lei diferenciada, ela é para o bem de todos nós, bem comum. É isso aí. Então, com relação, né, à preservação de mananciais, vocês têm
né, desenvolveram durante esse ano o Pró-Mananciais, que aconteceu em parceria com a Copasa. Ele ainda está em execução. Esse ano ele ficou mais só na burocracia, depois nós tivemos a questão de ano eleitoral, mas é um trabalho bacana. Até o Felipe, que é nosso colaborador na secretaria, está na segunda etapa dele agora em Belo Horizonte, fazendo treinamento, vendo as novas perspectivas para 2019, e é um trabalho bacana. E, na verdade, uma obrigação também, né, Helena? De uma empresa que retira a água do município, que vive desse bem, então o mínimo dela é reinvestir parte desse lucro na nossa cidade, né? E o Pró-Mananciais vem com essa proposta. Ele formou um coletivo local, que são várias pessoas que participam, então não é uma decisão tomada pela Leidiane ou só pela secretaria, são vários participantes. Nós temos vereadores, nós temos a população local, e dentro disso, a primeira ideia, a primeira proposta de utilização desse recurso vai ser investindo no saneamento na Agrovila, que seria investimento nas fossas sépticas. E quais são as ações do Pró-Mananciais, além dessa? Primeiro, ele funciona da seguinte forma: à medida que ele vai sendo executado, ele vai sendo direcionado qual a próxima ação. A princípio, ele está destinado para as fossas sépticas na Agrovila e para a melhoria no cercamento das áreas de preservação e os aceiros. Mas a primeira atividade a ser executada são as fossas sépticas. Inclusive já tem o levantamento, tem tudo isso. Já está em fase de licitação, segundo a informação da Copasa. Então a gente acredita que em 2019 ele saia dessa parte burocrática para a execução. E um outro projeto que já está na segunda etapa é o hidroambiental. Esse também é um sucesso nosso. Esse, na verdade, é um edital de chamamento, né? Através da cobrança do uso da água da Bacia do São Francisco, da SF4, vai disponibilizando uma verba. Então, anualmente, abre para você inscrever projetos que sejam importantes para essa bacia. O primeiro que a gente escreveu foi em 2015 para 2016, que foi a nossa proposta das barraginhas, do cercamento de nascente, que é eu falo que é antigo, mas é o mais moderno para preservação e geração de água, né? E a gente foi contemplado, executamos no ano passado as 493 barraginhas, 5.000 metros de cerca entre APPs e nascentes. E quando abriu o início desse ano novamente, a gente fez como se fosse uma extensão, né? Um córrego Confusão 2. Que a ideia agora é levantar outras áreas. E depois que teve a execução do primeiro, as pessoas se interessaram, viu que era bacana. E a gente recebeu agora a carta em setembro, que a gente foi contemplado para execução em 2019. Que bom, né? Então, uma previsão de mais em torno de 800 a 900 mil reais. Já dá para fazer alguma coisa assim. Já pensando até no abastecimento mesmo da população. Né? A ideia é continuar com alguns que queriam receber e não conseguiram, né? E também com novos que aderiram, que viram que é bacana, que funciona para a preservação da água. E a gente passa em algumas das barraginhas, ali na entrada da cidade, a gente vê à direita, né? Várias delas. E estão cheias. Ou seja, as pessoas estão vendo que funciona, que é uma prática simples e eficaz. Quais foram as ações da Secretaria de Meio Ambiente voltadas para preservação, conservação e recuperação de áreas? Então, nós tivemos o trabalho em parceria também com a sociedade, que foi o Serginho, o André e vários outros integrantes, que nós conseguimos esse ano fazer um aceiro bem significativo, junto com a Copadap também, né, no entorno da nascente, e ali naquela primeira área ali de solo hidromórfico, onde já abaixo do asfalto. Então esse ano foi um acero muito bem feito. Qual a nascente do Rio Confusão? Do Confusão, isso. Foi um aceiro assim muito bem feito, bem implementado. A gente não teve incêndio, que foi muito bacana. E muito feliz com essa ação,
porque já são várias outras pessoas da sociedade envolvidas. Não é mais uma obrigação só do setor público, né? É uma obrigação de toda a sociedade e é muito bacana o trabalho de parceria. Realizamos agora, junto com essa parceria, o plantio de 500 espécies na área da nascente. Então se tornam ações maiores, mais eficazes e a população também vai tomando conta o que é dela também, né? O meio ambiente não é de um, de outro, é de todos nós. Acho que é importante explicar o que é acero para quem não sabe. Acero é aquela questão que eles vão fazendo uma faixa toda limpinha, fica só na terra, para que se tiver um incêndio ele não passe para o outro lado. Faz uma faixa de preservação, fica toda na terra, limpinha. Alguma pessoa desinformada passa, acha que está até tendo uma destruição, né? Mas é uma medida de preservação. Importante. Muito importante. E quais foram as ações da Secretaria de Meio Ambiente voltadas para a educação ambiental durante esse ano? A gente trabalha sempre em parceria com as escolas, né? Todos os professores, principalmente quando você tem aí Dia da Água, quando você tem Semana do Meio Ambiente. Mas no decorrer do ano a gente faz várias palestras de educação ambiental. Eu faço muito um passeio com os alunos, que é conhecer a nascente, conhecer a mata ciliar que a gente pega ali por dentro da agrovila, chegar até aquela área de abastecimento da agrovila, conhecer aqui abaixo, próximo do balneário, onde a gente tem a área que a mata ciliar não está preservada, entender como que funciona o reservatório. Então faço muito esse tour com os alunos. Mostrando de onde vem a água que vai para a casa deles. Mostrando exatamente que a água não nasce do balneário, né? Que se a gente não tiver todo um trabalho acima, essa água não vai chegar na torneira da casa deles. Então é um trabalho muito bacana, que vai junto com a questão da educação ambiental, de conceitos básicos de mata ciliar, de área de preservação permanente, o raio de preservação da nascente, que fica um trabalho muito bacana. Tivemos o trabalho junto com a SEMEC, né, com a Secretaria de Educação, que foi a primeira gincana socioeducativa, que eu vejo como um trabalho assim, brilhante, porque envolveu todas as escolas ainda assim, de forma mais abrangente, né? Porque esse trabalho da secretaria é para quem me convida, para o professor que está disposto, porque está trabalhando com o meio ambiente. Agora esse da SEMEC, ele realmente envolveu ainda mais as escolas, porque teve toda uma competição, toda uma gincana, que foi muito bacana, que retornou em plantio de diversas árvores no balneário, né? Nós fizemos em forma de bosque, né? Bosque do ipê amarelo, do ipê rosa, do ipê branco, que todos floresçam e fiquem lindos. E tiveram outras escolas também que participaram de plantios, de BITs, de educação ambiental. A gente teve aí já agora, principalmente desde que começou novembro e essa chuva maravilhosa, a gente teve trabalhos com o Proman, que a gente plantou em algumas avenidas. Mas teve também uma parceria com o Interact, né, lá no balneário. Tivemos a parceria do Interact ainda continua. A gente tem previsto uma ação de plantio de mais 100 árvores na área de empréstimo, ali onde foi feita aquelas canaletas para recuperar aquele talude. A gente tem mais uma proposta de plantio ali de várias árvores ainda no decorrer desse ano, algumas com o Interact. Fizemos algumas ações de limpeza do balneário, de retirada do lixo, com a galera do Interact, muito boa de serviço. Como tem sido feita a fiscalização em relação ao lixo? Porque a gente deu uma voltinha na cidade e a gente viu que tem lixo por vários locais, em terrenos baldios, até inclusive ali no balneário mesmo. Como a gente comentou anteriormente, o Código Ambiental vai me dar a oportunidade de multar o dono do terreno, né, Milena? Mas quem está jogando, a gente consegue só a partir de um flagrante, né? Mas o dono do terreno, ele pode ser multado porque o terreno dele está cheio de lixo indevido, cheio de entulho, mas o que já faz com que cerque, com que promova a limpeza, né? Já melhora. Mas isso, na verdade, é um problema complicado de se resolver, né? Porque muitas vezes o dono do terreno, ele tá achando extremamente desagradável que as pessoas joguem lixo justamente no terreno dele. Teve uma situação na secretaria que eu falei assim, acho que tem que rir, né? A senhora foi lá me reclamar, mas muito brava.
do terreno sujo, mas muito sujo, e a quantidade de lixo, e a quantidade de lixo. E era assim, ela ligava de manhã e de tarde. Eu falei, calma, não dá para ir lá limpar de um dia por outro. Fomos averiguar o que acontecia. Ela era a responsável por 90% do lixo que estava no terreno. Eita, aí fica difícil também. Eu falei, a educação ambiental é um trabalho contínuo, Milena. A gente não muda de um dia por outro. E assim, a gente vive no coletivo, né? A ação que eu faço interfere na vida do meu vizinho. O lixo que eu não coloco no lugar certo, ele interfere, que ele vai parar na porta do meu vizinho, ele vai parar com a enxurrada, vai parar no bueiro. E viver no coletivo é um desafio, né, Milena? Porque eu sou uma sujeita de direitos, mas eu também sou uma sujeita de deveres, né? Também tenho obrigações para cumprir. Com certeza. E às vezes a gente tá ali só com o nosso problema, né? Só com o meu problema, e a gente esquece que tem mais gente envolvida, né? Não é só meu. É de um todo, é de uma sociedade toda, né? De um bairro, de uma rua. Por isso é tão importante trabalhar sempre a educação ambiental, né, Lidiane? E assim, a gente divulga sempre, tem plaquinhas para não colocar lixo ali, né? Dá uma tristeza ver o lixo pendurado nas árvores. Não é um lugar, né? Mas é tão simples, cada um ter sua lixeira, é uma obrigação mínima, né? Colocar o lixo no dia certo, porque a gente sabe que a gente tem os animais na rua e que também estão procurando comida, eu não fico brava com eles. Eu, que sou um ser racional, que tem que saber o dia de colocar, de ter uma lixeira protegida. Mas, enfim, um trabalho de formiguinha, né? E a gente continua. Já que a gente está falando em lixo, eu queria saber sobre o projeto da Prefeitura de triagem, compostagem e também sobre o aterro sanitário. Esse já é um processo longo, não é desse ano. Ele é desde 2014. Que foi quando a gente deu entrada no processo de licenciamento da usina de triagem e compostagem e aterro sanitário do município de São Gotardo. Ele foi feito em parceria com a UFV, então todos os estudos sobre o solo, toda a questão de tratamento do chorume, todo esse processo foi feito com a Universidade Federal de Viçosa, aqui do Rio Paranaíba. Demos entrada junto à SUPRAM, que é o órgão licenciador do Estado, em Uberlândia. E assim, só o trabalho de vir fazer a primeira fiscalização para análise do processo, ele levou quase 2 anos, Milena. E isso assim, com pedido de urgência do Ministério Público, e mesmo assim o órgão vai protelando. Quando de fato esse licenciamento começou a caminhar, a gente conseguiu dar andamento, todas as informações complementares, a gente chegou no nosso segundo, terceiro, quarto, quinto entrave, que está sendo a questão de coexistir o aeroporto e o aterro sanitário. Porque o aeroporto ele tem uma legislação, o aeródromo, né, ele tem uma legislação, PCA 33, que ele tem um raio de proteção de 20 quilômetros em linha reta. Que qualquer empreendimento que seja um atrativo de fauna, ele depende da anuência desse órgão. E a gente está já há mais de 2 anos na busca dessa consolidação. O processo... Só para situar, né, para quem não sabe, o terreno que seria ou que é destinado para o aterro sanitário está bem próximo do aeroporto. Fica 5,5 km, 6 km. Mas o que a gente tem hoje, que não é um aterro sanitário, que está bem mais perto de um lixão, também está dentro desse raio, né? Então nós fizemos a alternativa locacional, nós explicamos ao órgão a realidade de São Gotardo, a nossa questão de solo. E assim, quando você tira 20 quilômetros, a gente chegou a achar um terreno que se enquadraria. Ele vai lá perto da Barra do Funchal. E quando você coloca isso no papel, Milena, o município não vai cumprir, porque a logística é muito grande. Eu vou andar mais de 50 quilômetros para levar o resíduo. Né? Isso é muito caro para o município. O próprio órgão licenciador, ele não vai licenciar. E eu vou ter que transportar isso na BR, o órgão não autoriza esse tipo de resíduo. Então, assim, é uma série de impasses. De uns 2 meses, 3 meses para cá, o processo está andando mais. Então, assim, eu tenho esperança que agora, até o início do ano, a
a gente resolva. Foi pedida as últimas medidas, as últimas informações complementares, e segundo o próprio órgão, com essas informações seria possível a coexistência dos dois. E é essa a nossa expectativa, porque senão um deles não vai existir. Então eu queria saber, né, qual é o balanço geral de 2019 em relação às ações ambientais da Secretaria? Milena, eu digo que ainda é uma secretaria desafiante, porque assim, a gente tem tanto para fazer, a se fazer, mas ao mesmo tempo a gente não é uma secretaria que tem recurso, que a gente tem um orçamento, digamos assim, competitivo, né, para tudo que a gente precisa fazer. Mas eu fecho o ano satisfeita, eu fecho o ano feliz de saber que o processo do aterro continua andando, que a educação ambiental foi feita, está sendo feita, que plantamos mais árvores e principalmente, né, nós temos agora o Código Ambiental, que eu acho que é um avanço muito grande para o município. Então eu fecho com um balanço positivo, que a Secretaria não esteve parada. E quais são os principais desafios para 2019? Todos! Olha, eu vejo como o principal desafio vai ser esse início da implementação do Código Ambiental, que a gente demanda de mais que o dobro de mão de obra que nós teríamos hoje de corpo técnico, mas a gente tem que começar com o que a gente tem e dar início. E esse desafio de finalizar o processo do aterro sanitário, que é um sonho particular meu, de ver isso funcionando e acredito que esse é o caminho de funcionar, de tratamento resíduo, da triagem, da compostagem, de fazer isso e dar qualidade de vida para as pessoas que trabalham diretamente com esse resíduo. Vejo que seriam esses os principais desafios e continuar esse trabalho da fiscalização, da conscientização ambiental da nossa população, para que a gente tenha um meio ambiente mais saudável, mais equilibrado e mais bonito. Uma cidade mais verde, mais colorida. E eu queria saber também quais são as expectativas para o ano que vem. Eu entro um ano assim, né, digamos animada. Animada porque o processo do aterro está caminhando, o Código Ambiental em si, né, a expectativa assim de que esse retorno que ele vai ter através da questão até do financeiro, que consiga ser reinvestido no meio ambiente, e que facilite tanto para a classe 1 e 2 no agrosilva pastoril, que a gente vai assumir, que dê mais regulamentação e que a gente consiga ampliar também o trabalho da fiscalização junto com a conscientização. Porque eu não quero ir lá fiscalizar para multar, eu quero ir lá fiscalizar para ele não colocar o gado na área de APP, para ele não pisotear a nascente, para ele cercar o que é necessário, para não degradar. Então assim, eu começo com uma expectativa boa, de que seja um ano positivo e diante de todas as mudanças que nós já tivemos, de todo esse cenário político, que seja um ano positivo, sim. Quando você fala, né, que a gente espera que não multar e sim que a pessoa pense em um bem que é comum, né, e na questão, a propriedade privada, o dono tem direito, mas o direito também se limita enquanto não prejudica um bem que é de todos, um bem que é de todos. A água, o ar. Tanto é que o nosso direito de uso ele é superficial, né? Não é todo nosso, né? Eu não vou perfurando até o fim, eu não vou retirando água de qualquer jeito, justamente porque é um bem comum, né? É um direito constitucional, todos nós temos um direito ao meio ambiente equilibrado, saudável, e que a gente exerça esse direito e o nosso dever, né, Milena? Não é porque, igual, por exemplo, eu sou muito a favor, igual a gente tem aquele programa Produtores de Água Boa, eu acho uma coisa muito bacana. Eu espero ainda ter a oportunidade de ver isso acontecendo na nossa região. Porque são pessoas assim, que estão ali lidando, poderia estar com, sei lá, né, 10 vacas a mais na produção do leite, mas não, eles cercaram e estão preservando. Estão preservando para nós que também estamos aqui na cidade. Então eu acho aquele programa fantástico, quem sabe que se torne uma realidade para nós, porque eu acho justo, também são produtores, né? É um impasse, né, na verdade, porque quem preserva um bem que é de todos
como a água, ou a biodiversidade, né, e outros, também perdem área produtiva. Exato. Né? O que eu acho que merece um retorno, sim. Porque aqui na cidade a gente impacta mais, às vezes, do que preserva. A gente impermeabiliza todo o solo, a gente não reutiliza a água, enfim, vai todo embora. E ele que está lá no campo, que cercou a nascente até mais do que precisa, que recuperou uma nascente, e que está chegando água para nós aqui no balneário, né? E que está chegando água na nossa casa, que está chegando água na bacia de Três Marias, na represa de Três Marias, que está chegando no São Francisco. Então, assim, é um bem de todos. E eu não acho injusto, eu acho um programa muito bacana, né? Ainda não é a nossa realidade, infelizmente, mas quem sabe no futuro, com a ampliação do licenciamento ambiental, com um retorno financeiro, a gente consiga devolver esse retorno para a sociedade, né? Leidiane, e como fica a questão do tratamento de água e de esgoto da cidade? Lena, esse é um assunto longo, né? Porque eu estava até olhando agora recentemente, todas as licenças da Copasa já estão no diário, né? O que era desculpa, que não terminava o tratamento, porque dependia das licenças, não é mais, né? Porque já foram publicadas no diário, estão aí para todos. Existe um tempo para que ela execute, né? Existe um TAC, existe tudo isso. Eu não sei te precisar datas. Mas há pouco tempo mesmo o município estava movendo uma documentação cobrando para que isso ocorra. Agora, quando ela vai executar de fato, sempre fica essa dúvida para nós, porque a gente sabe que tem diversas áreas urbanas que precisam passar por obras que ainda não foram iniciadas, mas a cobrança por parte do município e da Secretaria de Meio Ambiente, ela é constante, porque o que a gente diria, né? Qual palavra? É o fim. Na verdade, a responsabilidade agora é com a Copasa. Então, ela assumiu tudo isso já tem um tempo, a gente sabe na nossa conta que a gente já pagou esse tratamento várias vezes, né? A implantação dessa obra, qualquer um que sabe somar 1 mais 1 já sabe que isso é fato, né? O que acontece é uma protelação da estatal, né? Da empresa que uma desculpa aqui, uma desculpa ali, a gente não sabe nem ao certo o que é, né? Por parte do município, a cobrança é constante, Milena. Inclusive, desde que saiu a última licença agora, a gente já notificou a empresa para saber agora o que está acontecendo. Em uma última conversa com um dos diretores, ele falou assim, olha, está tudo listado, está tudo pronto, mas eu não vi o efetivo, né? Está pronto, mas não está acontecendo, então não está pronto. Mas, enfim, a responsabilidade é toda da Copasa, sim, e que ela dê uma resposta para nós, para a população, né, Milena? Porque é o fim, como diria, né? Leidiane, eu te agradeço muito a sua presença aqui na SGTV e a gente fica por aqui. Muito obrigada. Eu que te agradeço a disposição e que bom poder esclarecer um pouco mais para a nossa sociedade.